Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Conexão Mais Saúde. E hoje nós vamos falar de dois assuntos que estão bem populares e até geram uma certa polêmica, que é a creatina e o jejum intermitente. E o nosso convidado de hoje é o nutricionista Douglas Giovanni Pires. É isso mesmo? É isso aí. Douglas Rodrigues, mais fácil, né? Abreviar um pouco. Então, eu sou nutricionista, já estou trabalhando aí há uns 5 anos na área, então a gente já tem uma certa experiência para compartilhar com o pessoal aqui. E qual a área que você mais atua hoje, na área de nutrição? Hoje, dentro da nutrição, eu atuo principalmente dentro das áreas de área esportiva, área do emagrecimento. Trabalho também com alguns pacientes com problemas gastrointestinais, então essa saúde intestinal eu estou trabalhando bastante nesses últimos anos. Então, mas assim, o carro-chefe ainda é o pessoal dos esportes ali da área esportiva. Então já vamos entrar no assunto, que eu falei que tem um assunto que às vezes gera um pouco de polêmica, algumas dúvidas. A gente também vê alguns mitos sobre a creatina. Vamos começar com o primeiro. A creatina faz mal para os rins? Então, até alguns anos atrás tinha muito essa ideia de que, poxa, será que aquela alteração no exame, o pessoal relacionava muito a creatinina lá dentro do exame com a suplementação da creatina, mas com o passar dos anos e a suplementação frequente e estudos com longo prazo, a gente observa que não tem alterações significativas na questão renal, né? Então, pacientes ali podem utilizar a creatina sem ter esse medo de ter um problema renal ali com o uso da creatina. Então é uma suplementação assim, muito segura. Tem estudos assim desde pacientes mais jovens, assim, crianças até idosos testando a creatina e a suplementação não mostra efeitos negativos ali para a parte renal. Então a confusão que às vezes a gente leigo faz da creatinina quando faz o exame. Exato. Não tem nada a ver com a creatina. Não tem nada a ver com a creatina. A suplementação é uma suplementação bem segura. Hoje, dentro da nutrição esportiva, das suplementações, a creatina é uma das suplementações mais estudadas. Então, a gente tem uma grande base de estudos para comparar e avaliar os resultados, os possíveis efeitos colaterais que ela vai trazer, e ela não mostra ter efeitos colaterais assim significativos para a maioria das pessoas. E vamos para a pergunta número 2, tá? Eu vou olhar aqui minha colinha aqui. A creatina, ela engorda ou incha? É um mito ou verdade? Um pouco verdade, um pouco mito. O processo da creatina, ele vai inchar, porém é um inchaço que ele ocorre dentro da musculatura. É um inchaço intramuscular que a gente fala. Então, a creatina, quando você está suplementando, ela vai fazer com que o teu músculo segure mais água dentro dele. Ele vai hidratar mais o músculo. Então, isso é muito positivo para quem pratica esportes, né? Tem um músculo mais hidratado. Porém, algumas pessoas acabam confundindo esse inchaço do músculo com ficar com uma retenção de líquidos maior. E às vezes acontece, às vezes o sujeito às vezes está um pouquinho acima do peso, começa a treinar na academia. Primeira coisa que vai fazer vou passar na loja de suplemento e comprar minha creatina. E aí começa a tomar a creatina, vê que o braço começa a encher, começa a crescer pelo próprio estímulo da academia, só que vê que não tem aquela definição que ele observa às vezes em outro atleta que está treinando na academia ou vê muito no Instagram. E aí fala, pô, eu tô tomando a creatina, mas eu tô só inchado. Mas é mais por questão de quantidade de gordura que esse sujeito ainda tem no corpo do que necessariamente a suplementação da creatina. Sim, ela vai trazer uma retenção, só que é uma retenção de água dentro do músculo, é uma retenção positiva. Aí não é aquela retenção de líquidos que a gente observa às vezes quando a gente fica sentado o dia todo, que o pé fica mais inchado, a canela fica inchada. Então essa é uma retenção de líquidos por você ficar mais parado, né? Uma retenção de água fora do músculo. Então ela fica ali abaixo da pele. No caso da creatina é uma retenção de líquidos bacana, interessante para a gente ter aí no... Essa pergunta não estava aqui, mas você falou um assunto que me chamou muita atenção. A pessoa que começou a treinar e ela tá mais, vamos dizer, um pouquinho acima do peso, tá mais gordinha. O ideal seria ela emagrecer alguns quilos para começar a tomar creatina, para não ter esse efeito que você falou?
ou não? Ou você acha que mesmo acima do peso, mais gordinha, já deve entrar já com a creatina junto com a academia? Eu, em particular, eu gosto de trabalhar inicialmente com esses pacientes que estão um pouquinho acima do peso, estão com sobrepeso ali leve. Eu gosto de trabalhar inicialmente quase que sem suplementação, para que ele vá para a academia, se dedique e para que esses primeiros resultados que ele tenha sejam, e ele consiga ver que aquele resultado foi pelo esforço dele, não necessariamente pela suplementação. Porque hoje a gente enxerga muito isso. Às vezes a pessoa começa a treinar, começa a suplementar, começa a fazer dieta tudo uma vez só, e aí atribui todo aquele resultado que ela teve a uma suplementação que ela comprou. Então, nesse sentido, eu falo, ó, vamos esperar aqui 15 dias, um mês, aí a gente começa a tomar a suplementação. Mas, pensando se faz sentido usar, pode até fazer, porque a creatina ela vai ajudar principalmente em esportes em que você faz força, onde você requer força e potência. Então, a musculação, o crossfit também é um esporte que requer força e potência, ele vai se beneficiar e vai ter ali um aumento de performance dentro dessa prática. Porém, como eu falei, na minha prática clínica eu prefiro esperar algum tempinho ali para iniciar essa suplementação. E só quem treina pesado deve usar a creatina? Então, a creatina, ela tem por finalidade aumentar a performance. Se a pessoa está treinando ali e não busca aumento de performance, no meu ver, não faria um sentido usar a creatina, que é para aquele fim. Né? Até hoje a gente tem algumas... o pessoal tem difundido muito o uso da creatina para outros fins, a não ser o fim esportivo, né? Então, questão de cognição, questão de prevenção de Alzheimer, até saiu algumas coisas assim, né, Eu na vi rede. a parte de cognição, de Alzheimer também. Ainda assim, a creatina ela é uma suplementação muito boa, é um excelente, assim, é das que mais a gente tem nível de evidência pensando no esporte, mas quando se trata de cognição, ela ainda está começando. Então são poucas evidências, são grupos pequenos, são avaliações pequenas, para a gente falar, ó, realmente funciona para isso. Então a gente não sabe ainda se, ao certo, se ela vai funcionar ou não. Então a gente fica meio assim, passar alguma coisa que a gente não sabe se vai ter aquele efeito esperado. Se a pessoa já está usando porque ela tem um benefício esportivo, ok, mantém. Se melhorar a cognição, ótimo, faz parte. Mas buscando especificamente a melhora da cognição, eu ainda sou um pouco receoso em trabalhar voltado para esse objetivo. Até a pergunta, né, casaria bem nesse sentido, assim, se realmente é indicado só para quem é atleta, né, que faz crossfit, faz musculação, ou se para pessoas, que existem pessoas que com 50 anos, 60 anos, comecem a fazer o uso da creatina, às vezes não vão, geralmente não vão na academia, ou fazem uma caminhada, algo mais leve, mas comecem a fazer pela questão que já leram algum artigo sobre a parte da cognição, que melhora muito. Exato, exato. Até saiu alguns poucos estudos ainda avaliando essa questão da cognição, a velocidade de raciocínio e tudo mais, só que são estudos ainda muito pequenos, né? Então a gente precisa de uma amostragem maior, de mais grupos sendo estudados e tendo um resultado muito parecido, que é o que foi que aconteceu com a creatina no âmbito esportivo. E a quinta pergunta, que se é mito ou verdade, a creatina deve ser ingerido após comer carboidrato? Algum carboidrato? Então, assim, a creatina, existem alguns protocolos de uso da creatina e a gente observa que tem uma leve vantagem quando você faz a suplementação da creatina junto com alguma fonte de carboidratos. Isso pode ser uma suplementação de carboidratos, pensando num atleta que pratica atividades de endurance, ali, uma corrida, um ciclismo, uma natação, mas pode ser também uma fonte de carboidrato ali da própria dieta. Um pão, um arroz, um macarrão, uma batata. A gente observa que em alguns estudos, claro, há uma melhor absorção dessa creatina, principalmente dependendo da forma com que você faz essa suplementação. Então, existem principalmente 2 protocolos de uso da creatina. Um deles é o mais tradicional, que a gente toma a mesma dose todos os dias. Eu tomo a mesma dose todos os dias. Porém, em alguns casos, a gente acaba fazendo um período que a gente chama de saturação, onde a gente coloca uma dose maior ali na primeira semana ou de 5 a 7 dias, visando ter esse resultado mais rápido da creatina.
Porque você sabe, a creatina você começa a tomar e ela leva alguns dias para que ela se acumule dentro dos músculos e você tenha o efeito que é esperado dessa suplementação. Com esse período de saturação, a gente começa a ter esses resultados mais rápido. Então a gente diminui tomar então 7 dias, uma quantidade maior, de 5 a 7 dias, aí a gente usa uma dose em torno ali de 25, 30 gramas por dia. Nesses períodos de saturação, fazer esse uso da creatina junto com uma fonte de carboidratos também parece ser mais positivo e parece ser mais benéfico nessa fase de saturação. E essa quantidade de gramas, por exemplo, 25 gramas nesse período de 5 a 7 dias, é para qualquer peso ou tu calcula o peso do paciente? Por exemplo, X peso eu vou usar tanto. Ou quando é esse período de mais alto, seria 25 a 30 para qualquer peso, independente se a pessoa pesa 60 ou 90 quilos, usaria a mesma quantidade. Não, ele tem esse 25, 30 ali é uma média, tá? As referências trazem pra gente ali em torno de 0,3 gramas por quilo, só que é só nessa fase de saturação, tá? Dificilmente, foram poucas as vezes que eu prescrevi a creatina em fase de saturação, é mais em alguns períodos mais específicos, onde às vezes a pessoa não usa creatina, porém, eu vou participar de um campeonato de crossfit no meu box no próximo final de semana. O que eu posso fazer? Entendi. Vamos fazer essa saturação da creatina para ter esse resultado mais rápido. Então a dose ela vai ser um pouquinho mais alta, né? Como eu falei, 0,3 gramas por quilo, vai ser uma dose um pouquinho mais alta, em comparação com a dose usual, que é a tradicional que todo mundo faz, né? Que ela vai ser ali, em média, ela vai ficar entre 4 e 7 gramas, assim, para a maioria das pessoas. Para ter esse cálculo mais aproximado, a gente consegue ter umas referências ali de 0,07 a 0,1 grama por quilo. Entendi. Eu uso 3 gramas por dia. Uhum. E até eu sempre deixo um horário, assim, eu geralmente tomo café da manhã, porque já que eu vou comer pão e 2 ovos ali, e já tomo logo depois do café da manhã. Eu falo, comi o carboidrato aqui com ovos, já vou tomar as 3 gramas ali com um pouco de água, né? Exato. E também a creatina também tem essa questão que se você não usar, tipo uns 15 dias, perde todo o efeito que você vinha usando, né? Exato. Então, assim, que nem eu falo, como qualquer, a mesma questão da alimentação, né? Na dieta, se tu viajar e meio que pisar o pé fora da linha, né? Fala, pisar na jaca, tipo, já perde toda aquela continuidade que você vem conquistando. Sim. E tudo da creatina é a mesma coisa, né? Sim, a creatina ela vai... Se você não tomar, tipo, contínuo, também vai perdendo todo o resultado positivo, exato, né? Exato, porque essa suplementação, ela vai acumulando níveis mais altos de creatina. A gente consegue ter creatina por meio da alimentação. Só que para ter essa equivalência da suplementação com o alimento, fica muito inviável. Seria uma quantidade muito grande de alimento para se consumir. Nossa, eu imagino que deve ser. Então, a suplementação entra para facilitar esse processo. E realmente, se você parar de consumir ali, viajei, fiquei 15, 20 dias sem tomar creatina, os estoques eles vão reduzindo. Tá? Eles vão reduzindo, mas depois tu volta e segue o baile, faz parte da vida. Né? Nossa, a alimentação é muito injusto nesse ponto, né? Eu falo, se tu viajar também, então tu esquecer de levar os suplementos ou comer muito fora do que você come, né? Eu tenho facilidade para engordar. Por exemplo, se eu for ficar num hotel e ficar todo dia comendo bolo, comendo isso e aquilo, nossa, já volto 2 quilos mais gorda, né? Dependendo da quantidade de dias, né? Sim. Aí eu falo, tipo, é muito injusto, porque quando tu tá fazendo, né, equilibrado, tá, beleza. Mas aí tu sai uma semana, começa a comer coisas fora do que é da tua dieta, tu já volta com 2 quilos a mais, né? Exato. E grande parte desse peso que a gente ganha durante uma viagem, por exemplo, entra nessa questão que eu mencionei inicialmente da retenção de líquidos, né? Então, grande parte desse peso é muito mais água, conteúdo próprio no sistema digestivo ali, né? Que acaba pesando e às vezes a gente chega de viagem, sobe na balança e fala, meu Deus do céu, engordei 2 quilos em uma semana, né? Em uma semana. E acontece, tá? Então são adaptações assim normais, porque a gente acaba comendo um pouco mais, comer um pouco mais também acaba mexendo com alguma questão hormonal ali e aumenta essa retenção de líquidos. E vamos falar de um outro assunto também que eu até tenho, eu nunca fiz, mas eu tenho muita curiosidade, que é o jejum intermitente. Né? Uns 2 anos para cá a gente vê bastante gente falando que faz,
Tem bastante mitos e verdades também em relação ao jejum intermitente. E, claro, sempre ressaltando aqui que é indicado consultar com um profissional Exato. que conhece, que sabe como fazer, né? Porque acredito eu, não sou nutricionista, que não é só o não comer aquelas 12 horas ou 16 horas que se caracteriza como um jejum intermitente, né? Por isso que sempre tem que procurar um profissional qualificado, né? Antes de sair fazendo, né? Exato. Mas, trazendo aqui, o que é o jejum intermitente? Tá. O jejum, ele tem diversas formas de serem feitos, né? Que nem você falou. Basicamente, o que seria o jejum? Eu gosto de explicar para os pacientes que às vezes chegam com essas perguntas, essas demandas. O jejum, ele nada mais é do que uma forma diferente de você organizar as tuas refeições dentro do teu dia. Então, o tradicional, o que é o tradicional? Se levantar, fazer um café da manhã, um almoço, uma coisa à tarde, um lanche, um jantar, às vezes faz uma ceia e vai dormir. Esse seria o mais tradicional. O jejum intermitente, o que mais se difundiu é o jejum pela manhã, né? Você para de comer à noite, faz o jejum noturno, de manhã tu não come, tira o café da manhã e volta lá só no almoço, né? Então essa é o mais tradicional que o pessoal acaba fazendo. O que não é interessante pensando no jejum voltado para a perda de peso é que você não tome o café da manhã pensando, não tomei o café da manhã, vou diminuir a minha ingestão de calorias, né? Porque eu tirei uma refeição do meu cardápio. Porém, se você compensa isso nas outras refeições, acaba que fica no 0 a 0, né? Tipo, se tu comer muito no almoço, por muito exemplo, no almoço, eu muito só jantei mais cedo, não tomei, mas no almoço, em vez de eu comer aquilo, eu quase dobro o que eu comia. Dobra a quantidade. E é o que é mais comum de acontecer, né? Então, por isso que o jejum, ele precisa... não só o jejum, mas todas as estratégias, elas precisam ter um pra quê e um pra quem. Né? Então, eu vou fazer um jejum. Mas pra quê? Eu quero emagrecer. Ok, a gente pode fazer. Você tem muita fome de manhã? Se a pessoa já tiver muita fome de manhã, o jejum pela manhã pode não ser o interessante. Eu até ia perguntar isso porque eu comentei até sábado agora, a gente teve uma janta lá em casa com o personal do meu esposo, com até o Adriel, ele já veio no podcast, se estiver nos assistindo, um abraço, Adriel. E eu perguntei se realmente fazia, agora você falou de quem come. Eu não consigo ir para o CrossFit sem não comer nada. Eu como sempre uma fatia de pão, pico a banana ali, coloco na airfry e depois coloco uma colherinha pequena de doce de leite em cima, né? Deixo 5 minutos na airfry, eu como e depois eu tomo meu café da manhã completo. Mas eu nunca tentei, eu acho que eu não conseguiria ir pro CrossFit, tipo, em jejum, sabe? Só jantar e tomar só o café da manhã depois. E até eu perguntei pra ele se essa gordurinha, que às vezes a gente mulher se incomoda, essa gordurinha mais aqui embaixo na barriga, se fosse tomar uma água com sal, porque uma amiga minha me falou que tomando água com sal, mas não o sal normal, o sal integral, e não comendo antes de ir, não comendo essa fatia de pão com banana e doce de leite antes de ir, e só tomando café da manhã, que perde essa gordurinha. Né? Agora você vai nos contar se perde ou não, agora teve que... Porque daí eu falei pra ela, nossa, mas será que perde mesmo, né? Porque eu falei, eu sempre fiz isso, assim, sempre comi essa fatia, depois volto, como o meu café com 2 ovos, né? Sim. Mais o pão, mais a fruta, né? E eu não sei se eu conseguiria fazer, porque no começo, agora faz tempinho, mas quando eu comecei a consultar com um nutricionista, eu mesmo comendo essa fatia de pão com banana e doce de leite, tinha dias que o treino era mais intenso, que eu ia tomar banho e eu, tipo, tremia, assim, mas tremia mesmo, né? Então, eu acho que pro meu perfil, o café da manhã é importante, assim, eu sinto a necessidade de tomar o café da manhã, né? Exato. Tem muita gente que já tá acostumada, né? Então, é a mesma coisa que um paciente, sei lá, de 50 anos chega pra mim e fala, eu não tomo café da manhã. E eu falo pra ele, não, tu vai tomar. Então, tem gente que tem essa, por hábito, sei lá, viveu 40 anos, 50 anos sem, às vezes, tomar um café da manhã. Ou tomando café da manhã todos os dias. E não sou eu que vou tirar esse café da manhã, eu vou obrigar a pessoa a tomar, né? Claro que tudo que a gente precisa adaptar dentro do contexto do paciente, no teu caso, às vezes é muito mais interessante você quebrar o teu café da manhã em 2 partes, como você faz ali, comer um pouquinho antes do teu treino, e treinar com uma intensidade mais alta, treinar melhor do que a gente pensar assim, pra gente perder essa gordurinha aqui, vamos tirar esse teu café da manhã
esse teu lanchinho que você faz de pré-treino, porque daí a gente diminui as calorias que você come ali, tu vai em jejum, né? Só que aí tu chega no treino, o peso que tu fazia um exercício você não consegue fazer. Precisava correr, tu não consegue correr. Precisa fazer burpee, tu não consegue fazer burpee. Então, o teu treino que era aqui, veio para cá, né? Então, isso também conta, né? Dentro de um processo de emagrecimento, um processo de perda de gordura. O treino em si, ele é algo extremamente importante para que a gente tenha essa melhora dessa composição corporal e não fique com mais cara de doente, né? Então, às vezes eu prefiro que o paciente coma um pouquinho mais, mas ele treine mais, para que ele vá, quando ele emagrecer, ele vai ter um resultado e falar assim, ó, realmente eu emagreci do jeito que eu quero, que eu queria ficar, ou eu imaginava que fosse ficar. Realmente, pensando assim, faz total sentido, Sim. porque pensar, às vezes eu vou em jejum, mas que nem você falou, o que eu já levantava de peso, não consigo mais, Exato. o que eu conseguia correr em bem menos tempo, agora eu tô levando mais tempo para correr. Exatamente. Ali, então às vezes tu perde o rendimento no treino, sim. Né? Apesar de que dentro de esportes como o crossfit, a própria musculação, essa refeiçãozinha que a gente faz ali 1 hora antes do treino, ela é mais para encher um pouco mais o estômago e para melhorar essa questão da glicemia, para a glicemia ficar mais estável. Porque pensando na parte fisiológica do exercício, não tinha uma necessidade de fazer uma refeição antes. Mas eu já vi que tem gente que, se não comer, não treina, passa mal, né? Então é mais interessante ter essa refeição. Diferente de outros esportes, né? A gente pega um esporte ali, por exemplo, os sujeitos que corre uma distância um pouquinho maior ali, corre já uns 15 quilômetros. É interessante que ele faça alguma coisinha antes dessa corrida, não vai em completo jejum, ele vai treinar melhor. Isso é bacana, porque daí eu fiquei muito em dúvida, assim, ela me falou umas 2 vezes já que ela faz musculação e que ela não tá comendo nada antes de ir para musculação e tomando só um copo de água com sal integral. E que diminuiu. Daí eu fiquei pensando, nossa, será que é? Só que ao mesmo tempo que eu pensei, nossa, eu vou testar. Daí eu pensei, mas e se eu passar mal? Porque realmente lá no começo, né, que eu comecei a ir com um nutricionista e fazer minha dieta mais certinha, eu pensei assim, não que antes eu comia muito, eu comia mais ou menos quase a mesma coisa, né? Mas teve dias que eu me sentia mais fraca, assim. Sim. Aí agora eu me acostumei, agora bem tranquilo, consigo treinar com esse pré-treino, depois 9h30 eu tomo meu café completo, né? Legal. Mas nos primeiros dias, assim, que provavelmente deve ter reduzido um pouquinho as calorias que eu vinha comendo antes, Sim. Eu saía para tomar banho, nossa, tremia, sabe? Como se fosse ter caído mesmo um pouco a taxa glicêmica, né? Sim, a gente acaba sentindo um pouco. E também, às vezes, se você está voltando também, às vezes, para o CrossFit, essa adaptação ou a readaptação ao exercício também acaba deixando a gente um pouco mais cansado. E o jejum, voltando aqui, quais que são os protocolos mais conhecidos do jejum intermitente? Tá. Seria mais esse que você falou de cortar o café da manhã. Esse é um protocolo que a maioria das pessoas faz esse jejum ali pela manhã, né? Começa à noite, faz de 16, 14 horas, já é o padrão de jejum que o pessoal faz na maioria dos casos. Existem outras estratégias de jejum que seriam um jejum inverso. Esse eu acho mais interessante, principalmente em alguns pacientes, voltando naquele do pra quê e pra quem, principalmente em alguns pacientes ali que estão com sobrepeso, que já estão ali começando a ter um pré-diabetes. Então a gente tem bastante estudos ali avaliando você, ao invés de não comer de manhã para comer mais no final do dia, você comer pela manhã e comer menos ao longo do dia. Fazer como se fosse um jejum inverso realmente. Faz ali o teu jantar mais cedo, faz ali umas 5 horas da tarde, e a gente observa que nesses estudos os pacientes tiveram uma melhora metabólica pensando nessa questão ali da controle de diabetes. Horas e tomar o café só no outro dia. Então fazer esse jejum ao contrário, sabe? Então isso também tende a trazer resultados bacanas, né? Mas cai naquela questão de novo, né? Se a pessoa tem mais fome à noite, eu vou falar para ela não comer? Não, a gente vai sempre adaptar a estrutura da dieta mais à realidade da pessoa. O jejum ele facilita muito, pensando que antes a gente tinha toda aquela questão do comer de 3 em 3 horas, né? E hoje, com a rotina, a gente não consegue parar de cada 3 horas para comer. Então o jejum ele entrou muito forte, eu acredito que muito por essa questão.
de você ter essa liberdade de não precisar, às vezes, fazer um café da manhã ou não precisar comer mais à noite. Então, isso facilita bastante. E os estudos, assim, o que já foi comprovado sobre os benefícios do jejum intermitente? Tá. Principalmente, se a gente for comparar a questão de emagrecimento, tem diferença eu fazer jejum ou eu fazer uma alimentação dita tradicional? Não vai ter diferença para a perda de peso. Tá? Então, não vai ter diferença. A gente observa que a maioria dos estudos que comparam grupo de jejum, grupo de pessoas que se alimentaram ao longo do dia normalmente, claro, com as mesmas quantidades calóricas, né? Então, por exemplo, todo mundo consumiu 2.000 calorias. Um grupo consumiu 2.000 calorias em jejum, o outro consumiu 2.000 calorias 4 vezes ao dia. Os resultados foram muito parecidos. Tá? O que a gente observa no caso do jejum, ou essa alimentação com restrição de tempo, né, que também é um nome que a gente encontra bastante dentro dos estudos, é em benefício metabólico mesmo. Às vezes é melhora de perfil lipídico, às vezes é melhora de glicemia, em alguns grupos específicos, e principalmente essa questão, às vezes, de comportamento. Às vezes, por ter essa facilidade de ter uma dieta que se adeque mais à realidade que ela já tinha na vida dela, isso tende a trazer mais resultados. Comportamento, então é legal, pensando agora que você falou, até na questão do comportamento mental mesmo, né? Se a pessoa está buscando fazer o jejum, né, ou para emagrecer, ou se ela já é pré-diabética, alguma coisa assim, né? Sim. De repente, para ela, se ela tem facilidade de fazer poucas refeições ou ficar um tempo mais, Sim. né, sem precisar comer, né, não passa mal se ficar Sim. 12, 14 Exato. horas, Exato. 16 horas, acaba sendo um benefício mental também para ela, de se encaixar Sim. mais na rotina dela, né? E conseguir fazer, né? Então, eu vejo que muita gente tem dificuldade em fazer a dieta, fazer um plano de alimentação, porque ele acaba fugindo muito da realidade da pessoa. Então, se você consegue adequar o máximo possível dentro da realidade dela, ela vai ter uma satisfação maior por estar conseguindo seguir o planejamento, e isso vai facilitar para que ela se mantenha dentro desse planejamento que vai trazer resultado, né? Então, é algo bem interessante. E a questão do jejum também é bacana, eu vejo que o pessoal menciona mais, porque você consegue comer mais nas poucas refeições que você faz, mais eu digo em questão de volume de alimento, né? Então, se antes você tinha, sei lá, as mesmas 2.000 calorias dividido em 5 refeições, são refeições pequenas, né? Se come todo o tempo, mas todo o tempo é pouquinho, né? Quando tu diminui o número de refeições dentro de um planejamento alimentar, você vai, querendo ou não, ter refeições maiores. E aí a pessoa às vezes senta para almoçar e fala, nossa, que pratão que eu vou comer agora. Chega para fazer um lanche da tarde e fala, nossa, mas eu vou comer tudo isso aqui, às vezes de fruta, tudo isso, um pão, isso, aquilo. Então, aquele volume de alimento, a pessoa se sente muito mais satisfeita também com o planejamento alimentar. E é legal conhecer o perfil realmente, né? Porque tem gente Exato. que vai preferir fazer 3 refeições, mas comer mais. Exatamente. E tem outras que vai preferir fazer 5, mas ter o lanchinho, sabe? Às vezes ter no meio da manhã um lanchinho, ter no meio da tarde mais um lanche, né? Então eu acho que vai de cada perfil, né? Sim, exatamente. E a gente conseguindo adaptar o planejamento alimentar dentro do perfil do paciente, a tendência é que ele vai ter muito mais resultado, pensando independente do objetivo que ele tem. E a questão de realmente ajudar a eliminar as toxinas do corpo, é verdade? Com o jejum intermitente? Então, assim, até tem algumas coisas ali que o pessoal dá uma extrapolada também, né? Inflamações também, eles falam, né, que ajuda a ajuda desinflamar o corpo. Ajuda autofagia e tudo mais, o pessoal saiu com algumas coisas assim, mas pensando em questão de eliminar toxinas, as nossas toxinas do nosso corpo, elas são eliminadas diariamente, tá? Então a gente tem órgãos específicos que trabalham para fazer essa limpeza, seja do nosso sangue, seja de tudo que é excretado. Então o nosso corpo está diariamente trabalhando para isso. A questão dessa inflamação, o nosso corpo também ele trabalha para controlar essa inflamação. É claro que essa inflamação que a gente fala muito dentro da área da saúde é uma inflamação crônica de baixo grau. Que essa inflamação crônica, ela é promovida pelo excesso de gordura corporal. Então, ela é um processo inflamatório, parecido com o processo inflamatório quando a gente bate o joelho na quina da cadeira, mas ela é um processo inflamatório no nível mais baixo.
E ele é provocado pelo excesso de adiposidade, o excesso de gordura corporal. E perdendo peso vai resolver esse processo ou vai diminuir esse processo de inflamação. Então aí até o peso tem a ver, né? Então Sim, diminuindo... sim, diminuindo o peso, a tendência é que o corpo ele reduza essa inflamação. Então isso que é meio que não é totalmente Não verdade. é totalmente verdade. E aqui até a gente já comentou um pouco sobre isso, que eu ia te perguntar se é verdade que dá mais energia e clareza mental. Assim, o que eu observo? Que aí entra em outra modalidade de jejum, que seria você espaçar mais as refeições ao longo do dia. Tem muita gente, muitos pacientes que eu atendo, que às vezes o sujeito trabalha ali com um computador, desenvolvedor de software, ou alguém que precisa ter esse trabalho mais mental, que precisa focar em uma tarefa e ficar por um tempo maior dentro dessa atividade. Às vezes ele parar para fazer uma refeição no meio do período de produtividade dele pode atrapalhar. Então, em alguns casos, eu preparo a dieta para a pessoa para ela fazer uma refeição ali 9 horas da manhã, e aí ele começa a trabalhar às 10 e vai trabalhando até umas 3, 4 horas da tarde. E aí às 4 ele faz outra refeição. Então, ele fica um período fica mais um período longo. maior. Então, porque nesses casos, às vezes o período, o pico de produtividade que ele tem é justamente nesse período. Então não faria sentido eu falar para ele, ó, a gente vai parar o teu pico de produtividade aqui, que tu tá trabalhando, e tu vai comer. Sabe? Às vezes o cara não quer nem comer. Ele quer continuar produzindo, trabalhando. Porque às vezes se ele se concentrou bem meio-dia. Exato. Aí me concentrei na hora que tá aqui, me concentrei aqui, realmente tá rendendo agora. Ele fala assim, não, agora meio-dia você tem que parar para fazer o almoço. Né? Exato, exatamente. Então hoje a gente já entende mais que ter essa flexibilidade na alimentação, a dieta, ela é algo para ser uma ferramenta para te ajudar e não para ser mais um problema na tua rotina. Então a dieta ela precisa preencher essas lacunas e é claro que às vezes tem gente que a gente precisa intervir de maneira maior, né? Porque às vezes tem uma alimentação muito, muito desregrada, vamos dizer assim. Mas na maioria dos casos a gente consegue adaptar muito, muito bem a dieta, seja fazendo jejum, seja espaçando mais as refeições, fazendo jejum noturno ou diurno, da manhã ali, né? Mas principalmente para que a dieta seja uma solução para a vida desse paciente. Não, isso é legal porque não mais uma obrigação, né? Porque tem gente que às vezes fala, eu não vou consultar com um nutricionista ou com um nutrólogo, não vou fazer dieta porque eu vou passar fome. Tem muita gente acha que vai passar fome, né? Vai passar fome. Eu falo, gente, totalmente ao contrário. No meu caso foi totalmente ao contrário, né? Uhum. Porque, claro que eu vinha comendo algumas coisas erradas, assim, alguns alimentos bem errados, mas no meu caso, a comida mesmo, o arroz, o feijão e a carne, eu tive que comer muito mais do que eu comia antes. Tipo, pra mim foi, nossa, até quando eu vi os pesos ali, eu falei, gente, mas eu nunca como tudo isso, eu sempre comia metade disso, menos que metade disso, né? Uhum. Pra mim foi bem ao contrário, porque na minha percepção, eu de meio-dia tava fazendo um prato de pedreiro, pra mim, né? Sim. Com base no que a nutricionista recomendou. Claro que daí à noite, que era o meu erro, porque eu muitas vezes de preguiça de fazer janta, eu pedia lanche. Sim. Ai, cheguei em casa cansado de fazer janta, não sei o que lá. Aí eu pedia pizza, eu pedia hambúrguer, né? Que é aí que vinha a parte bem calórica, né? Sim. Aí eu tentei me regrar um pouco mais e pedir menos lanche, né? Então, às vezes tu vê que o arroz, o feijão e a carne, no meu caso, era muito mais do que eu vinha comendo anteriormente, sim, né? Sim, e é bem comum, tá? Esse tipo de relato é muito comum. Às vezes o pessoal fala assim, meu Deus, eu vou emagrecer comendo tudo isso. Eu olhava pro meu prato e pensava, não, mas não é possível, né? Porque é muito mais do que eu comia, né? Você começa a duvidar, fala, será que eu vou emagrecer comendo tudo isso? E às vezes passa ali um mês, ali tu perdeu 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, dependendo da pessoa, às vezes mais. Né? E é puramente essa questão da densidade calórica. Né? Então tem alimentos que naturalmente eles vão conter ali uma quantidade calórica muito grande numa porção pequena, e outros o inverso, né? Vai ter uma porção muito grande e a quantidade calórica daquilo vai ser muito baixa. É por isso que realmente é bom a gente consultar, né, com o nutricionista para saber, porque às vezes a gente não tem noção da quantidade, né? Eu mesmo, antes eu comia, se eu fosse comer frango, eu ia comer um pedacinho pequenininho de frango, no máximo um bifezinho e meio, né? E quando eu fui fazer a minha, que é 110 gramas de frango, é muito mais, dava 4 bifes, né? Aí eu falava, nossa, eu comia um, ou às vezes um e meio, né? E depois já subiu para 4 bifezinhos de frango, né? Daí eu falo, nossa, é muito mais do que antes, né? Então, são pequenas mudanças que às vezes a gente faz na alimentação da pessoa
e que isso vai trazer mais saciedade, vai trazer uma maior disposição para aquela pessoa e vai dar um bom resultado que ela busca. Nossa, bacana. E quem que não pode fazer o jejum intermitente? Tem algum grupo que é um grupo de risco? Assim, eu recomendaria evitar, assim, fazer jejum. Pessoas que já têm muita queda de glicemia. Aquela pessoa que nem você falou, às vezes eu acordo, se eu for treinar sem comer nada, eu já me dá sensação de desmaio, começo a suar frio. Então, nesses casos, pessoas que têm uma sensibilidade maior a essas oscilações da glicemia, eu não recomendaria fazer o jejum. Ou, por exemplo, o sujeito quer fazer o jejum de manhã, só que ele treina de manhã. Então, é o ideal que sempre que você faz o jejum, ok, vai treinar durante o período do jejum, ok, só que depois do treino você precisa quebrar esse jejum. Porque você Para treinar e já tomar o já café da tomar um manhã. café da manhã, exatamente. E é mais nesse sentido, né? Quem vai ter um prejuízo em si de fazer o jejum seriam pessoas mais nesse sentido, que teriam um prejuízo real de saúde em si, de, às vezes ter uma hipoglicemia, passar mal, às vezes ter um desmaio, às vezes estar na rua, tem um desmaio. Então, é algo que a gente precisa se atentar bastante. E quais os erros mais comuns que as pessoas cometem ao fazer sozinha o jejum intermitente? O principal erro é o pessoal tirar o café da manhã e comer 2 vezes mais no almoço, 2 vezes mais no lanche, e aí perde-se esse controle das refeições, né? Então a gente tem alguns estudos também que observaram isso. A gente consegue aumentar a saciedade à tarde, à noite, colocando mais alimento para a pessoa comer logo já desde manhã. Então a gente já coloca bastante comida de manhã, bastante no almoço, para que quando chegar à tarde, ela já não ter fome. Então muitas pessoas acabam tendo muita fome à noite porque não comeram bem à tarde, porque não comeram bem de manhã, no almoço. Então o principal erro é esse, é deixar de comer ali de manhã e ficar com fome, né, passar mal às vezes de fome, e aí descontar tudo no almoço, no lanche, no jantar, na ceia e tudo mais. Eu percebo que quando eu não como à tarde, porque eu me acostumei geralmente a fazer um lanche às 4 da tarde, né? Eu almoço e 4 horas eu faço um lanchinho, depois janto, né? Os dias que tá muito corrido, que eu não como ou que eu esqueço de trazer de casa o meu lanche das 4 da tarde, nossa, quando eu chego em casa às 6 e pouco, eu chego com muita fome, assim. Aí é o descontrole, porque aí tu não vai comer muitas vezes o que você comeria às 4 da tarde, tu vai comendo tudo que tu vai pela frente, né? Ele fala já é um descontrole emocional, né? Exatamente. E aí soma um pouco de tudo, né? Soma a fome com o estresse, e a gente acaba ficando um pouco mais estressado quando a gente está com fome. Eu fico. Então, é bem bacana. Até teve um estudo que comparou que as sentenças que os juízes davam próximo do horário do almoço ou do jantar eram mais brandas, elas eram mais, vamos dizer, mais agressivas, elas eram maiores quando eram próximo do horário do almoço. Depois do almoço, a tendência é que as sentenças fossem mais brandas, fossem mais leves. E o pessoal acabou relacionando isso com a questão da fome. Então a gente fica com mais fome, a tendência é que a gente tenha esse julgamento sempre mais negativo. Quando a gente está com fome, o copo sempre está meio vazio, né? Então, se a gente está alimentado, a gente consegue ter mais clareza das ideias e entender, realmente, será que eu estou com vontade de comer alguma coisa ou será que eu só estou com fome? Então a gente consegue distinguir isso melhor quando a gente está alimentado. Eu tenho uma amiga minha advogada que ela me falou assim, nossa, Kelly, que ela brincou comigo, ela falou, se tu for me visitar às 11 e pouco da manhã, tu já me leva algo junto, enquanto ela me leva uma comidinha, um chocolatinho, porque se tu for às 11h30, eu vou estar muito mal-humorada. Aí eu brinquei com ela, falei, não, então eu vou ter que te levar um agrado, né? Eu falei, ou eu vou logo depois do almoço, que teu humor já vai estar mais controlado. Exatamente. Mas a gente sabe que a fome ela vai afetar a tomada de decisões. Então, estando alimentado, a gente consegue controlar melhor esses estímulos, às vezes a gente fica muito mais atento a cheiro, a sabores, quando a gente está com fome. E aí facilita. Até aí no mercado, eu brinco que eu não gosto do mercado à tardinha, se eu não tiver combinado durante a tarde, o mercado à tardinha,
Porque a impressão que dá é que tu vai colocando tudo no carrinho, né? Quando tá com fome, tu fala, não, Sim, tá isso tudo aqui muito eu vou gostoso, levar, né? isso aqui tá muito bom, isso aqui eu vou levar. Aí tu acaba levando bem mais porque tu tá com fome, né? Exatamente. Aí se você tivesse alimentado uma hora antes, não, tu já vai levar mais ou Vai menos o tranquilo. básico necessário ali, né? Exatamente. Não é aquela compulsão de ir colocando no Pegar tudo, carrinho, né? né? Uhum, exatamente, exatamente. Resumindo, Douglas, o que que você diria assim para quem está nos acompanhando aqui pelo Conexão Mais Saúde, pela TV Araucária ou também pelo Instagram da revista sobre creatina? Quem que deve fazer a suplementação creatina, quem não deve, o que que é o mais importante? E também de tudo que a gente falou, que eu achei muito legal, que eu tenho interesse, né? Tinha até, hoje fiquei sabendo bem mais sobre o jejum intermitente também, para quem que realmente é indicado e para quem que não é. Perfeito. Então, assim, principalmente a creatina, ela vai ter um benefício maior para você que quer investir teu dinheiro, é o que vai funcionar para você. Creatina funciona para pessoas que praticam atividades de musculação, de crossfit, principalmente atividades que envolvem força e potência. Ah, eu faço corridas. A creatina pode funcionar, mas não tanto quanto para musculação. Buscando creatina para melhora de cognição. Ainda esse tema está muito novo aqui na área da saúde e da suplementação. Então, por enquanto, eu não recomendo. Mas, se você já toma buscando efeito no âmbito do esporte, mantém, continua e vamos embora. E o jejum? E o jejum? É indicado ou não é indicado? O jejum ele é uma ferramenta muito boa e pode funcionar muito bem por facilitar a organização da dieta na rotina. Eu nunca fiz, eu sempre tenho vontade de fazer e fico pensando, nossa, mas será que vai me ajudar ou não? Por isso que até esse assunto, né, que eu falo que é um assunto que tem, né, tem muito o que se discutir ainda e também é um pouco polêmico, né, porque eu vejo muita gente falando que faz pela questão de desinchar o corpo, das Sim. toxinas, de desinflamar, que fala que faz e que é muito bom. E tem gente que fala, não, mas realmente não sei se para mim vai trazer benefícios para o meu corpo, para o meu organismo. Exatamente. O jejum em si, propriamente dito, ele não vai ter todos esses benefícios, ele puramente só o jejum, né? Ele vai poder ajudar principalmente nessa organização da rotina, nessa facilidade de adequar o planejamento alimentar às tuas preferências e principalmente em alguns tipos de jejum podem ajudar pessoas que têm ali problemas com diabetes, problemas ali com resistência à insulina. Então, nesses casos, pode auxiliar e pode ser muito benéfico, tá? Mas pessoas ali que têm muita fome de manhã ou têm fome o dia todo, eu já não recomendo fazer o jejum para não ficar passando fome o dia todo. Então, eu que tenho muita fome de manhã, já não é recomendado. Já não é uma boa alternativa. É porque eu vejo que tem pessoas que falam pra mim que algumas, né? Não, mas eu vou porque eu faço crossfit de manhã, das 7h30 às 8h30 da manhã, né? Então, e lá também, lá na Impulse, lá do Matheus Federici, também eu faço na quinta, das 7h30 às 8 da manhã. Então, eu treino todos os dias nesse horário, das 7h30 até as 8 ou das 7h30 até as 8h30, quando é o crossfit, né? E eu não consigo, nem tentei, mas eu não consigo ficar sem o café da manhã. E eu vejo que tem gente do crossfit que fala que pra ele treinar, ou pra ela treinar, em jejum é de boa, que janta um pouquinho a mais à noite e consegue levantar e treinar em jejum, sabe? Sim, sim. Então a gente vê que é muito particular, né? Exato. Principalmente nesses esportes ali da musculação, do crossfit, essa questão de fazer ou não uma refeição antes do treino é muito subjetiva, é muito particular. Tem gente que prefere comer, treinar ali com alguma coisa no estômago, e tem gente que se comer o mínimo possível já vai sentir que pesou demais, já vai às vezes dar enjoo, às vezes dar ânsia. Então também é uma questão muito subjetiva. Avaliar o pra quê e o pra quem, né? Então agradeço, Douglas, por ter tirado esse tempo, né? Ter saído dos teus atendimentos presenciais, online também, para vir aqui no Conexão Mais Saúde, né? Aproveitando já, parabenizando que agora, finalzinho desse mês, no dia 31, Sim. é o dia do nutricionista, né? Então, pra gente foi muito valioso você vir até aqui, tanto pelos conhecimentos, como eu até comentei com a minha equipe aqui da redação, falei, não, essa semana tem que ser com nutricionista, porque tem muito conteúdo que a gente vê que quando é com nutricionista, o pessoal ama acompanhar. Porque é conteúdo que interessa o pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando, né?
E também para parabenizar, né, através de você, todos os nutricionistas que também estão acompanhando a revista Mais Saúde, o Conexão Mais Saúde, né, que é uma profissão belíssima, né? Eu adoro a parte de alimentação, de bem-estar, que vem junto quando a gente cuida do corpo, cuida da mente, né? Sim. E a alimentação é isso. Ao mesmo tempo, a gente sente muito prazer em comer, e também não dá para todos os dias comer errado, porque senão já vem a obesidade, a autoestima já começa a cair lá embaixo, porque a gente já começa a engordar, já começa a não se gostar, né? Exatamente. Então eu falo, a alimentação tem esse equilíbrio, né? Sim. Que é bom comer coisas diferentes, mas também a gente tem que, de vez em quando, saber o que comer, né? Sim, sim. Como tudo na vida, a gente tem que buscar um certo equilíbrio. Mas agradeço você pelo convite, pelas felicitações pelo Dia do Nutricionista. Mandar um abraço também para os meus colegas de profissão. Esse finalzinho do mês aí, estamos comemorando mais um Dia do Nutricionista. Eu falo que realmente profissão que para todos nós faz muito bem. Sim. E né, como eu mencionei aqui nesse Conexão Mais Saúde, que tudo que a gente vem fazer, seja uma dieta equilibrada, seja o jejum intermitente, até mesmo suplementar, tem que ter o acompanhamento de um profissional, seja um nutricionista ou um nutrólogo, tem que ter para a gente fazer certo, porque às vezes a gente, né, acha que só lendo na internet, pesquisando, estudando, a gente vai fazer correto, e muitas vezes não acontece como tem que ser, né, para o meu perfil, para o perfil de quem está nos acompanhando, né? Exatamente. Então, por isso que é tão importante esse acompanhamento, né, nutricional de um nutricionista. Né? Sim, sim, principalmente para entender todas essas variáveis e o que vai funcionar melhor para você. Né? Então, essa é basicamente o que o profissional faz. Ele pega todas essas informações, tudo que tem disponível e tenta adaptar o que é o melhor dentro da realidade daquele paciente, dentro dos objetivos que ele tem e dentro de toda a história de vida dessa pessoa. Verdade. Então, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite, Douglas. E vocês aí continuam nos acompanhando sempre. E se fez sentido para você, ou se você acha que aquele amigo precisa acompanhar todo esse conteúdo, todas essas dicas que a gente trouxe nesse Conexão Mais Saúde, já envia para quem precisa, não fique com vergonha, já envia para quem precisa acompanhar e estar por dentro de tudo que a gente trouxe hoje aqui. Um beijo, até a próxima!